Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um pré-aula da disciplina de cálculo de várias variáveis, tá? E neste pré-aula nós vamos estar discutindo sobre as integrais duplas, né? E no momento síncrono também, né? A nossa última aula antes da avaliação, né? Vou estar gravando depois também um vídeo de revisão para vocês, tomando mais alguns exemplos, né? Das aplicações, dos conteúdos que a gente estudou até o momento, né? No caso, vetor gradiente, taxa máxima de variação, né? Equações diferenciais de primeira ordem e de segunda ordem, né? Lembrando, da primeira ordem, o caso o caso separável e os casos não separáveis, né? As equações diferenciais de segunda ordem, né? De coeficientes constantes, o caso homogêneo e o caso não homogêneos, né? E então as integrais duplas, né? E posteriormente da avaliação N2 a gente vai ter mais uma aula para a gente completar falando das integrais triplas, né? Ou integrais de funções de 3 variáveis, tá? Então, para começar, vamos nomenclar aqui do que se trata as integrais duplas, né? A integral dupla, tá, gente? Ela é aplicável a uma função de duas variáveis, né? Então, uma função de f de x, y, tá? Então, nós vamos ter uma integral para cada uma das variáveis dessa função, tá? Então, a gente representa essa integral dupla por integral da integral numa região de domínio D, tá? Da nossa função f de x, y em dA, né? O que é essa representação, né, gente? O domínio é a região que vai ocorrer a nossa integral, tá? Então, a gente, igual na integral de uma variável, né, a gente, os parâmetros ou os extremos da integração, nesse caso nós temos uma região dessa integração, né, uma região de um certo domínio, tá? E dA representa, então, em relação à área. Então, normalmente, uma integral dupla, ela vai representar o volume da região formada entre a superfície definida pela nossa função f de x, y, né? Ela gera uma superfície aplicada a essa região que nós definimos como domínio de integração. E isso vai formar para a gente um sólido, tá? Uma região sólida, e essa integral então vai estar apresentando para nós o volume dessa região, tá? Em alguns casos, né, a gente tem um volume positivo, né, normalmente quando a região ela está acima do plano XY, tá? Ou um volume negativo se ela está abaixo da região XY. Então a gente pode ter uma integral com sinal ou sem sinal, tá? Então, para iniciar, né, e a gente só vai discutir esses casos, a gente não vai estar entrando em integrais com coordenadas polares nem coordenadas cilíndricas, né? Então, para o nosso estudo, a gente vai estar considerando as regiões de domínio, né, definidas por um retângulo, tá? Então, a gente define uma região retangular. Essa região retangular, ela vai estar definida do intervalo de A até B no eixo X e um intervalo de C a D no eixo Y, formando então a nossa região retangular. Tá? E com ela calcularmos o volume formado até a superfície formada pela nossa função de x, y. Tá? Essa região de domínio, né, elas definem então a nossa fronteira, né, os limites da nossa integral. Normalmente elas são representadas, tá, por AB, por CD, então AB representando a variação ou intervalo em x e CD a variação e o intervalo no eixo y, tá? De tal forma, então, que a nossa região R, que é essa nossa região de domínio, ela vai ser dada por x sendo maior ou igual a e menor ou igual a B, e a região y, né, sendo maior ou igual a C e menor ou igual a D, né? Então, o nosso intervalo de integração. Tá? Uma representação do cálculo dessa integral
dupla, né? Fazendo uma analogia com o que vocês tiveram em integrais de uma variável, é que quando eu faço uma integral de uma variável, eu estou calculando a área abaixo da nossa curva f de x dentro dos parâmetros a e b. E normalmente a gente usa a soma de Riemann, né? Que é a questão da soma dos infinitos retângulos formados abaixo dessa região. Tá? Então a gente vai ter essa área. Agora, para integrais duplas, né, o cálculo de um volume, a gente vai estar considerando basicamente uma caixa ou um paralelepípedo. Né? Então a gente vai ter regiões muito pequenas, formando basicamente cubos ou várias caixinhas que, empilhadas ao longo de toda essa região, vão estar apresentando para a gente o volume formado abaixo da superfície da nossa função, tá? E claro, quanto menor tornarmos esses deltas x e delta y dessa nossa região, né? Quanto menor o intervalo, mais próximo da região a gente vai realmente ter o nosso volume, né? Mais próximo do volume exato, que é aquela ideia da tendência para o infinito, né? Se eu realizar infinitas divisões ou gerar infinitas caixas aqui dentro dessa região, a gente vai se aproximar cada vez mais do volume, gerando então assim a soma de Riemann para uma função de duas variáveis ou integrais duplas, tá? Que é dado por essa representação. Então, se eu considerar 4 por 6, né, no caso aqui uma divisão de 4 em 6, né, a gente vai ter uma quantidade muito próxima de volume para essa região, né, vários paralelepípedos. Tá? Se eu aumentar a quantidade de divisões em relação a x e a y, eu vou ter retângulos ou paralelepípedos menores, tá? E isso vai me dar uma aproximação maior para esse volume, tá? E se eu expandir muito essa divisão de N e M, né? Então 20 por 30, tá? Para a mesma região, ou seja, as nossas variações são muito pequenas, a gente vai ter uma aproximação cada vez melhor. Então a gente pode entender a nossa integral dupla, né, sob uma região retangular ou sob um domínio retangular, tá, definido então como o limite da somatória, né, de 1 até o n, que é o número de divisões que a gente vai realizar para x, e o número de divisões que a gente vai realizar para y, então de j1 até m, pelo valor da nossa função no relação aos pontos que nós vamos estar tomando, vezes a variação de A e J, né? Onde esse A e J, então, é a área formada por esses pequenos quadrados, né? Formados na região de domínio. Tá? Então, isso é uma interpretação, uma forma de compreender esse processo de integração. Tá? Então, a integral dupla nos permite calcular o volume da região, tá, entre o gráfico de uma função positiva e um retângulo R. Tá? Então, diretamente dentro de uma certa região, eu não preciso me preocupar com essa relação. Tá? Então, calculou dentro do parâmetro, se a minha função ela é positiva dentro daquele domínio, o volume vai sair diretamente. Agora, se a nossa função ela toma valores tanto positivos quanto negativos dentro dessa região retangular, a gente vai ter então um volume com sinal, que é o que representa essa figura ao lado. Né? Então, note que essa função, dentro aqui do plano xy, representado aqui, você tem uma região dessa função que ela é positiva, temos duas regiões, que é a V3 e a V4, que estão abaixo do eixo XY, ou seja, uma região negativa, um volume negativo, e a região V1 e a região V2 acima, onde que ela só representa então volumes positivos. Então, neste caso, né, quando isso acontece, a nossa integral em relação a essa região retangular, ela vai ser definida pelo volume 1, que é positivo, mais o volume 2, que é positivo, menos o volume 3 e menos o volume 4. Né? Então, o volume 3 e o volume 4, esses negativos estão ali de forma a inverter o sinal da integral, né? Já que ela apresentaria um valor de volume negativo, o que é inexistente. Tá?
Então, alguns teoremas e as formas como que a gente vai fazer para calcular essas integrais, tá? Então, funções contínuas são integráveis, tá? Então, se uma função f de duas variáveis for contínua dentro do retângulo R, então a função ela é integrável nessa região R, nessa região retangular, tá? Então, a análise de domínio ela é muito importante, né? Se a nossa região apresenta um ponto de descontinuidade da nossa função, aquela região, aquela integral já não é integrável naquela região. Tomar cuidado com isso, tá? O teorema 2 é consistente à linearidade da integral dupla, ou seja, se eu tenho uma função f de x, y e uma função g de x, y, tá? E elas sejam integráveis em um retângulo, tá? Ou seja, ambas sejam funções contínuas, vale essas duas condicionais, né? Então, a integral dupla da soma de duas funções é igual à integral dupla da primeira função mais a integral dupla da segunda função, certo? E também é válido se existe uma constante que multiplica a nossa função de duas variáveis, essa constante pode ser colocada fora da integral, né? Ou seja, a gente pode escrever como constante vezes a integral dupla na região R da nossa função de x e y, tá? Então, são as mesmas condições da linearidade que nós tínhamos para as integrais de uma variável, né? Ou seja, uma constante multiplicativa ela pode ir fora da integral, nas integrais duplas também pode, e uma soma de funções pode ser separada e na soma das integrais, tá? Então vamos aprender aí como que é o processo do cálculo dessa integral, né? Quais são os passos, tá? Então, para calcular o valor de uma integral dupla, a gente vai utilizar o teorema fundamental do cálculo, que é o TFC, tá? Como no caso que já foi visto anteriormente, para uma variável apenas, tá? Então, a gente pode estar representando a nossa função na região R, lembrando que a região R é um retângulo, através de uma integral iterada, né? Então, a integral de A até B da integral de C até D da nossa f de xy em dA. Ou seja, a integral de A até B da integral de C até D da f de xy dy dx, ou seja, integrada em duas variáveis. Vale reforçar, tá, gente, que ela existe uma ordem, né? Qual é essa ordem, certo? Aqui nós temos a representação de uma integral da integral. E vale reforçar que o intervalo AB ele é referente à variável x e o intervalo CD ele é referente à variável y, tá? Então a leitura dessa integral é a integral de A até B da variável x em relação à integral de C até D da função em dy. Ou seja, na resolução de uma integral dupla, nós começamos pela parte interna. Ou seja, resolvemos esta primeira integral, que está nessa região mais interna, e o resultado dela vai ser reintegrado na outra integral, na outra variável, tá? Que é o que nos leva aqui ao teorema de Fujini, tá? Onde então a integral de A até B é a integral de C até D da função em dy dx, né? Então a gente faz primeiro essa integral e depois a segunda. Muitas vezes esse, né, parênteses ele é omitido na notação, tá? Então a gente precisa aqui fazer a referência, né? Então a ordem dy dx ele nos diz que primeiro é para se reintegrar em relação a y, né, em relação aos limites de integração C e D. Tá? Se eu tivesse dx dy, eu primeiro faria a integral em x. Tá? Então ele indica essa ordem para nós. E o processo dessa integração então, ela é feito em dois passos. O primeiro passo, neste caso, né, a gente vai manter x como uma constante, tá? Igual o processo de derivação, estou derivando em x,
y é constante, se eu derivo em y, x é constante. Então, como a primeira integral é em y, eu mantenho o x como sendo uma constante e calculo a integral em relação a y. Isso vai gerar uma função de variável x, né? Porque eu vou estar eliminando a variável y. Tá? Então, a gente vai gerar uma função x, que é a integral de c de d a d da f de xy dy, que é a nossa região interna. E o segundo passo é integrar essa nova função que a gente gerou de variável x, né, em relação à variável x, obtendo o resultado dessa integral. Tá? Então, esses são os passos. Primeiro, integre uma variável, considera a outra constante e, subsequentemente, com o resultado obtido, você faz a integral na outra variável. Tá? E no próximo vídeo, então, eu volto trazendo exemplos dessas situações. Tá? Grande abraço e até daqui a pouco.